Você já se sentiu preso em um lugar que sugar suas energias? Onde cada palavra era um veneno e cada olhar, uma armadilha? A verdade é, nem sempre fugir é covardia. Às vezes, é sabedoria. Mas e se, em vez de fugir, você pudesse transformar? Descubra como ser a luz que purifica sem se apagar. Isso começa agora. Afaste-se do que te prejudica. Distancie-se de ambientes e pessoas com más intenções e más condutas. Mas se, com sua presença, você puder trazer clareza e transformação, sem perder sua essência, leve suas qualidades até mesmo aos lugares mais sombrios. Assim como a luz ilumina um local em decomposição e consegue até purificá-lo sem se contaminar, seja você a manifestação vibrante de sua crença, iluminando e entregando ajuda onde for. Não é sobre salvar o mundo, mas sobre não deixar o mundo apagar sua chama. E hoje, Apolo nos mostrará como um homem comum fez exatamente isso, transformou sua dor em farol. Ouça a história. Tobias, 32 anos, estava parado diante do espelho em um banheiro público da rodoviária. O homem que olhava de volta parecia um estranho. Os olhos fundos e tristes, a barba por fazer, as roupas surradas e o semblante abatido formavam um retrato de desolação. Ele mal conseguia reconhecer aquele reflexo. Era como se a vida tivesse sido arrancada dele, como se tudo que ele fora um dia tivesse se dissipado. Um ano antes, ele era um homem realizado, proprietário de uma pequena gráfica, casado com Clara e esperando a chegada do primeiro filho. Mas um trágico acidente de carro levou sua esposa, seu bebê e, aos poucos, a empresa que ele tanto se dedicara. As dívidas se acumularam e, sem forças para continuar, Tobias se abandonou e se viu na rua, onde a solidão e o abandono tornaram-se suas únicas companhias. A rua era fria, cinza e implacável. Tobias encontrou ali um refúgio, embora de dor, onde ninguém o questionava e ninguém o julgava. Ele se acostumou com a solidão, com a ausência de expectativas, mas algo dentro dele ainda gritava por mudança, por sentido. A cada noite, o som dos gritos, o cheiro de todo tipo, além do de álcool e do desespero enchiam o ar. Era um lugar onde a miséria parecia se espalhar como uma sombra, cobrindo tudo ao redor. Mas, no meio de tudo isso, algo ainda poderia surgir, a esperança. Uma noite, enquanto caminhava pelo centro da cidade, Tobias viu um homem de terno rasgado distribuindo cobertores e sopas para as pessoas que estavam na rua. Era um ato simples, mas cheio de humanidade. Intrigado, Tobias se aproximou e perguntou, com a curiosidade de quem ainda busca um propósito: "Por que você faz isso?" O homem olhou-o, com um sorriso sereno que contrastava com o estado de suas roupas maltratadas, e respondeu: "Porque alguém fez por mim." As palavras eram simples, mas carregavam uma profundidade que Tobias nunca havia imaginado. Ali, pela primeira vez, ele percebeu que não importa o quão profundo fosse o abismo em que se encontrava, sempre haveria uma chance de fazer a diferença na vida de alguém. E foi naquele momento que o pensamento de Tobias começou a mudar. A rua, com seus gritos e desesperos, parecia um local imerso em trevas, mas o que Tobias ainda não sabia era que a maior miséria não era a falta de dinheiro ou comida, mas a falta de esperança. Tobias começou a observar os outros, as pessoas que estavam ao seu redor, e viu algo que o marcou profundamente. Uma mulher chorava abraçada a uma criança, um homem idoso tremia de frio e desespero. Cada uma dessas cenas era um reflexo de algo muito maior, algo que ele havia experimentado em sua própria vida. A dor dessas pessoas ressoava dentro dele. Tobias não sabia como, mas algo lhe dizia que ele poderia ser útil. Mesmo sendo ele mesmo uma vítima das circunstâncias, uma parte dele ainda acreditava que poderia transformar a vida de alguém. E foi assim que começou a sua jornada de transformação. Ele começou pequeno. Num gesto simples de solidariedade, começou a juntar garrafas para comprar pão e dividir com outros. Com o pouco que tinha, usava seu dinheiro para comprar agasalhos em brechós e levá-los para quem precisava. As suas ações, embora modestas, eram um reflexo de sua mudança interior. Ele sentia que poderia fazer algo, mesmo que fosse o mínimo, para ajudar aqueles que estavam à sua volta. Mas foi numa noite, quando um velho conhecido reconheceu na rua, que sua vida começou a tomar um rumo diferente. O homem, dono de um armazém, lhe perguntou o que havia acontecido. Ao ouvir a história de Tobias, o homem ofereceu-lhe um espaço para que ele recomeçasse sua gráfica. "Use esse espaço para guardar doações também", sugeriu o homem. Para Tobias, aquilo foi mais do que uma oportunidade de recomeçar. Foi uma chance de ajudar os outros, de se redimir. Tobias aceitou e, naquele momento, fez um pacto consigo mesmo: "Vou ajudar quem está como eu estava."
Vou mostrar a essas pessoas que, mesmo na pior das situações, há uma luz no fim do túnel. Ele transformou o armazém em um ponto de apoio. À noite, ele usava aquele espaço para ler para os moradores de rua trechos dos livros que Clara amava. Lembrava dela enquanto compartilhava palavras de esperança e força com aqueles que haviam perdido tudo. Ele dizia: a esperança é como uma semente. Mesmo que a terra seja dura, se semearmos com fé, ela vai florescer. Ele acreditava que, assim como as sementes precisam de solo fértil para crescer, as pessoas precisavam de um ambiente de esperança para poder se reerguer. Foi aí que a vida lhe deu mais um teste. Um incêndio destruiu o armazém, e todas as suas esperanças de recomeço pareciam ter sido consumidas pelas chamas. A dor foi profunda. Mas, ao invés de se render à tristeza e ao desespero, algo surpreendente aconteceu. As mesmas pessoas que ele havia ajudado, os mesmos moradores de rua a quem ele ofereceu agasalhos e palavras de conforto, apareceram para ajudar. Juntos, em um esforço coletivo, limparam e reformaram o armazém em apenas umas poucas semanas. Um dos ex-moradores de rua se aproximou e disse: "Você nos deu dignidade. Agora, a gente te devolve." Aquelas palavras tocaram Tobias profundamente, pois ele percebeu que a luz que ele havia oferecido aos outros agora voltava para ele. Ele entendeu que a verdadeira generosidade não tem medida e que, quando se semeia esperança, ela retorna multiplicada. Hoje, a gráfica da esperança continua sendo um ponto de apoio para aqueles que, como Tobias um dia foi, estão em busca de uma nova chance. A gráfica imprime panfletos para ONGs, oferece trabalho a ex-moradores de rua e, de alguma forma, transforma vidas todos os dias. Tobias não é rico, mas ele descobriu que a verdadeira riqueza não se encontra em bens materiais, mas em como impactamos a vida das pessoas. Como ele costuma dizer, a luz não brilha para si mesma. Ela existe para mostrar o caminho. Tobias, agora, é a luz que ilumina os lugares mais sombrios, sendo um farol de esperança para aqueles que ainda se encontram perdidos na escuridão. Ele entende que, assim como a luz purifica sem se contaminar, ele também conseguiu ajudar, sem se deixar envolver pelas trevas que o rodeavam, com as bênçãos de Deus. Sua jornada, que começou no fundo do poço, agora é um testemunho de fé, resiliência e transformação. Ele se tornou a manifestação vibrante de sua crença no Senhor, levando sua luz até os lugares mais difíceis e mostrando que, mesmo nas situações mais sombrias, é possível semear esperança, reerguer a dignidade e fazer a diferença na vida de outros. Não importa quão escuro o lugar seja, a luz que carregamos pode purificar e transformar. E, assim como Tobias, podemos renascer das cinzas e trazer esperança, não apenas para os outros, mas para nós mesmos. E, ao fazer isso, ele também reescreveu sua própria história. A história de Tobias nos ensina que, mesmo nos momentos mais difíceis, a luz do Senhor pode iluminar os mais variados caminhos. A verdadeira transformação começa dentro de nós, e, quando conseguimos nos afastar de tudo que nos prejudica, podemos ser até a mudança que o mundo precisa. Vejamos 3 passagens que corroboram a história acima. Na primeira passagem, Mateus capítulo 5, versículo 14, 16, "Vós sois a luz do mundo." Jesus não disse, "Sejam luz", mas "Vós sois." Tobias não escolheu ser um farol, ele simplesmente deixou sua luz brilhar onde estava. A passagem não fala em grandiosidade, mas em autenticidade. Uma vela acesa em um quarto escuro já faz diferença. Assim como Tobias, não precisamos de holofotes para iluminar. Basta não escondermos nossa chama. Quando ele compartilhou seu pão, estava cumprindo: "Assim brilhe vossa luz diante dos homens, para que vejam suas boas obras." A luz não grita, ela simplesmente existe. E atrai. Na segunda passagem encontramos em Isaías capítulo 58, versículo 10, "Se deres do teu pão ao faminto." O profeta não pede doações milionárias, mas ação concreta: saciar o aflito. Tobias não tinha recursos, mas tinha mãos e um coração disposto. A Bíblia não glorifica a caridade vazia, mas a justiça que restaura. Quando ele deu cobertores, estava rompendo as cadeias da injustiça. A recompensa? Não no céu, mas na terra, a comunidade que o sustentou de volta. Deus não precisa de nossos bens, precisa de nossa humanidade. E encontramos na terceira algo muito importante que diz em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, "Cada um administre bem o dom que recebeu." Tobias pensava que seu dom era imprimir panfletos. Deus mostrou que era imprimir esperança. O texto não fala em talentos extraordinários, mas em usar o que temos. Seja um prato de sopa ou uma palavra amável, tudo pode ser instrumento de graça. Como Tobias, descubra, seu dom não é para você. É para quem ainda está no escuro.
Ouça agora, Apolo nos convida a refletir. O que acontece quando escolhemos ser luz, mesmo no meio da tempestade? A resposta pode mudar tudo. Tobias correu grande risco de ter se afundado na autocomiseração. Alguns de nós fomos muito feridos e, eventualmente, sentimos o desejo de nos abandonar, ou que, na tristeza, nos sentimos tentado a isso. A vida, às vezes, parece um peso maior do que podemos carregar. Mas Tobias viu situações piores que a dele e escolheu olhar além de si mesmo. Essa é a essência da mensagem que queremos frisar hoje. A luz não existe para si mesma. Quando ele estendeu a mão para os outros, não estava apenas salvando vidas, estava salvando a própria alma. Porque é assim que a luz funciona. Ela só brilha quando ilumina algo além de si. A Bíblia não nos chama à perfeição, mas para oferecermos nossa presença. Uma presença que acolhe, que ouve, que age. Não é sobre grandiosidade. Um pão partido, uma palavra gentil, um espaço compartilhado. Pequenos gestos que, somados, transformam o mundo. A transformação de Tobias não foi mágica. Não veio de um momento de revelação sobrenatural, nem de uma força exterior. Veio de uma escolha. Não porque tinha todas as respostas, mas porque entendia que a escuridão só é vencida quando alguém ousa acender uma chama. Não deixe a inspiração terminar aqui. Deixe seu like, faça sua inscrição e acione o sininho. Estas são as sementes que nos impulsionam a crescer e a levar essa mensagem adiante. E você? Quais sombras pode iluminar hoje? Talvez seja um colega de trabalho que precisa de um ouvido atento. Um familiar que precisa de um abraço. Um estranho que precisa de um sorriso. A história de Tobias é um lembrete de que nossas cicatrizes não são sinais de fraqueza, mas de resiliência, e que marcas podem ser capazes de nos fazer enxergar a dor alheia. Às vezes, achamos que precisamos de grandes gestos para mudar o mundo. Mas a verdade é que o mundo muda quando cada um de nós faz uma pequena parte. Um café oferecido a quem tem frio. Uma mensagem de apoio a quem está desanimado. Um minuto do seu tempo para ouvir alguém que precisa ser visto. Pequenas ações podem gerar grandes impactos. Na descrição abaixo, deixamos o material de como a sociologia retrata estes comportamentos de Tobias, que auxiliam a aplicar esses princípios em seu dia a dia. Juntos, estamos construindo uma comunidade que pensa forte e age com propósito. Se esta história acendeu algo em você, há outro vídeo na tela agora, que vai te mostrar como transformar suas capacitações ou medos em motivação. Não é sobre ignorar as dificuldades, mas sobre enfrentá-las com a certeza de que você é capaz de mais. Obrigado por fazer parte dessa caminhada. Lembre-se, sua luz é necessária. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.